Marlene, para quem foi procurar outras terras, mas não esquece o solo que a viu nascer. Aqui está a história dos nossos nonos. Arlete, novembro de 1986. O italiano é a língua falada pelos imigrantes italianos que se estabeleceram no sul de Santa Catarina a partir de 1877. Esses imigrantes, nossos nonos e bisnonos, não falavam português e também não falavam a língua oficial da Itália. Eles falavam os dialetos das suas regiões, das suas cidades, e aqui no Brasil, com essa mistura, deu origem ao italiano, também com grande influência do português. Então podemos dizer que essa língua é uma língua brasileira, reconhecida pelo IPHAN, que não se fala em nenhuma outra parte do mundo. O italiano era a língua falada pelos imigrantes que vieram do norte da Itália, especialmente do Vêneto, Lombardia e Friuli. Dalla Italia noi siamo partiti. E chi si fosse trovato nei giorni 24, 25 e 26 marzo del 1878 nel comune di Conigliano, provincia di Treviso, avrebbe visto agglomerarsi bellunesi, longaronesi, cadorini, friulani, trevisani, riuniti in gruppi, in famiglie, in paesetti intieri, circondati di cassoni contenenti pochi loro effetti, e tutti in attesa del treno del giorno 27. Salutati ancora una volta i parenti, amici, conoscenti, davano l'estremo addio alla patria cara. Il viaggio impiegò 27 giorni. Da Laguna Tubarão si fecero salire su dei vecchi e grandi barcacci, tirati a corda dalla sponda sul fiume Tubarão. E dalla città omonima, dopo 3 giorni di cammino a piedi, per monti e valli, in piena foresta vergine, giunsero a destinazione alla fine di maggio. Eu não aprendi o italiano, eu nasci com o italiano. Não tinha outra língua, era o tal do dialeto que a gente diz, né? O Cassan, por exemplo, ali no Rio Maior, e na verdade eu nasci no Rio Molha, e lá também é impregnado, né, de cassanos, friulanos, vênetos. Então, como eu convivi com meus pais, e junto com meus pais tinha os nonos, obrigatoriamente a nossa língua foi o italiano, o dialeto, e juntamente com os nossos vizinhos, né? Porque todos falavam dessa forma o italiano, o italiano. E eu fui aprender o português quando eu fui aos 7 anos estudar na Escola Barão do Rio Branco, em Uruçanga. De acordo com o local onde se estabeleceram no município, cada comunidade manteve a raiz do seu linguajar diferenciado. Assim, tem um jeito de falar italiano pelos cassanos, no Rio Maior, outro pelos trevisanos, em São Pedro, Rio Caeté, Rio Carvão, e dos beluneses, mais forte no centro de Uruçanga. Uma palavra ou expressão falada em italiano numa comunidade pode ser completamente diferente em outra comunidade também colonizada por vênetos. Se você é de Uruçanga, certamente já ouviu alguém falar em italiano. Dentro da nossa família se dizia assim: Guarda, tocca lavorare e studiare, se ti volesse qualcosa su questa vita. Quer dizer o seguinte, você tem trabalhar e estudar, se você quer ser alguma coisa nessa vida. La fosca, la sapa, il rospo, la rana, il porcello, la vaca, il bò, il cavallo, la becca e così via. Oh compagnola bella, tu sei la reginella, nei occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli, tutti i fiori. O Ástria é um movimento que surgiu por volta de 2014 e 2015, com um grupo de entusiastas com o objetivo de resgatar e valorizar o italiano em nossa comunidade. Óstrega. Essa óstrega é uma palavra de apoio, como a gente tem nas músicas em português. Ai, 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 fiz a cabocla chorar. O ai, 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 não tem? Tu não traduz, né? E em italiano tem muita, italiano e italiano tem muitas dessas palavras
de apoio, às vezes numa música para fazer a rima, para caber no ritmo e assim por diante. Para nós do Movimento Óstrega, é muito gratificante perceber que a comunidade, a Câmara Municipal e a população reconhecem nessa iniciativa um movimento cultural da maior importância. E são essas raízes históricas firmes em nosso município e na nossa região que nos dão a sensação de pertencimento. A principal atividade que fomentamos é o Farfiló. O Filó é um evento cultural muito relevante da época dos imigrantes, em que as famílias se encontravam principalmente nos finais de semana para tchacolar. A mesa era compartilhada, enquanto as mulheres trançavam a palha e os homens jogavam moura. Então esses encontros acabavam sendo uma importante ferramenta de sociabilização e troca, onde as pessoas falavam, brincavam, cantavam e rezavam juntas. Hoje entendemos que o mais importante da nossa missão é criarmos estes ambientes de troca para que as pessoas possam falar e resgatar o talhã, reintroduzindo o prazer de fazer este tipo de encontro. Eu tenho hoje muito orgulho assim de falar o dialeto e quando saio por aí, que eu encontro pessoas que falam o dialeto, eu não tenho mais essa vergonha que há um tempo atrás eu tinha, né? E eu penso assim que a gente tem que ter orgulho porque o meu filho, por exemplo, não fala e também não tem no momento interesse em aprender. E eu falava muito com meus pais, meu pai já faleceu, minha avó, a gente falava em casa em dialeto. E hoje quase não falo mais, então esses encontros, essa oportunidade que a gente tem às vezes de se encontrar e conversar, aí a gente bota para fora e perde a vergonha e tem orgulho do que eles deixaram para nós, né? È un'armonia di pace. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nossos nonos foram proibidos de falar o dialeto. Não foi o nosso caso, que o meu nono escondeu todos os documentos, mas a gente sabe que muitas e muitas famílias destruíram seus documentos para não deixar vestígios de que eles estavam falando uma língua estrangeira em Uruçanga. A coisa foi tão dramática que as pessoas, que os fiscais lá, né, invadiam as casas ou ficavam escutando, né, pelas frestas e tal, para ver se alguém praticava o dialeto em casa, falava o talhã. E 100% das vezes eles flagravam, porque se estava aquele silêncio absoluto, era porque não sabiam falar português. Se abrissem a boca, era para falar o dialeto. Como que eles iam conviver no meio do mato e tal, se não tinham uma forma de se comunicar, né? Mas hoje, este modo de falar está ganhando força no Brasil, porque o talhã foi declarado uma língua oficial. E é só falando que a gente consegue realmente viver esta italianidade que existe dentro do coração de cada um de nós. Então, nós devemos, através de encontros, de grupos, dessas pessoas ainda que falam o dialeto italiano, de conversar, de trocar ideias, de deixar registrado para as gerações futuras de que esse dialeto ele existiu e que nós queremos que ele continue ainda existindo de uma forma mais simplória, mas que ele marque a nossa cultura dentro da nossa comunidade de Uruçanga e região. E ora è stata proprio bella la riunione in co e anche per non perdere il parlare del bergamasco e del dialetto. La meglio cosa è notare sempre orgogliarsi del nostro dialetto bergamasco e veneto. Parlare il italiano è una cosa importante perché è la lingua dell'affetto, del cuore, dell'amore. E piccola età che on raccomanda a vostra gioventù che la manteniate e che si prova a insegnare ai ciei, ai tosatei piccoli, que impara quando é que é cheio, como não há outro imparar. Eu sempre insisto que as pessoas que sabem falar, que ainda mantêm algumas palavras, que usem isso no dia a dia, né? É abordar alguém num bom giorno, num bom dia, ter esse orgulho da sua raiz e querer manter essa língua.
Parlò italiano? Ostrega!